a essência do que está ocorrendo aqui é a ideia que é um seminário, trata-se de um seminário internacional, ou seja, mais do que nunca, a questão hoje é compreendida como internacional, ou seja, mundial. Falar-se em tempos atuais, das grandes transformações, comunicação, etc., que tanto se desenvolveu ultimamente, é um tanto rebarbativo. Nós temos consciência. O que é interessante ressaltar quanto a essa questão é que forma-se atualmente, podemos dizer isso, eu digo assim, não para afirmar, é como quem pergunta o que os senhores acham. Forma-se, de modo evidente, incontestável, aquilo que se chamou na história, de um modo geral, na nossa experiência, a formação de uma cultura popular. Se a cultura é popular, torna-se de dimensão popular, pode disseminar-se, no sentido de troca de ideias, de modo popular, a questão está resolvida. Eu não posso deixar de me lembrar, e queria contar isso, um episódio que deu-se comigo, portanto, é um relato, de qualquer modo, mal feito ou bem feito, autêntico. Eu fui discretamente consultado, praticamente convidado, para a última Bienal, ou penúltima Bienal de Veneza, de arquitetura, pelo senhor curador, sobre justamente essa Bienal que tinha um tema muito interessante, que era o Common Ground. A ideia de Common Ground fica, de modo singelo, como o chão que pertence ao espaço físico. Mas me ocorreu, e eu respondi, e a ideia não foi muito, aparentemente, interessante, não deu em nada. Mas a minha réplica, eu fui consultado. Eu fiz a seguinte proposta, e estou dizendo isso para dizer o que vocês acham. Que o Common Ground é também o universo das ideias. Não há espaço mais comum a todos nós do que a consciência que temos no momento sobre a questão da nossa condição no planeta. E me ocorreu o seguinte, eu estou dizendo assim como quem diz, para aproveitar a minha ideia, o que vocês acham? Eu propus a Bienal de Veneza, a penúltima, que se fizesse o seguinte, a Bienal, institucionalmente, fizesse saber, convocasse, mandasse dizer ao mundo inteiro, aos grupos de teatro que todo o país possui, experimentais, já clássicos, com muita força, o teatro, que se levasse peças de teatro, escolhidas adequadamente, e eu citava 3 exemplos, como quem diz, por exemplo, podem ser também outras, esse discurso pelo teatro, que os gregos sabem muito bem a força que isso pode ter, para não falar de Shakespeare e Companhia Bela. Esse discurso permanente que você pode assistir e repetir sempre, no sentido de repetir, sentido dialético, que nunca é a mesma coisa quando se repete. Justamente por isso que esses textos ficam para sempre. Porque eles dizem de coisas que houve, ou que houveram, e que era interessante refletir mais uma vez sobre aquilo, no sentido de formação da nossa consciência, sobre a ideia fundamental que somos os habitantes do planeta. Essa é a grande questão. Onde estamos, fundamentalmente? Com que fragilidade habitamos um pequeno calhau perdido no universo? Na minha opinião, isso podia ser tão interessante quanto, por exemplo, as peças que eu citei, que deviam ser inaugurais, e tantas outras que os próprios grupos pudessem imaginar. Veja se não é interessante a ideia, uma vez que no mundo inteiro, não seria o caso absolutamente, o projeto que eu estava fazendo, de convidar esses grupos para virem a Veneza e coisas assim. Não. Cada um no seu lugar, fosse em Antuérpia, fosse em Bombaim, fosse em Londres, no Rio de Janeiro, na cidade do México, os grupos de teatro representassem peças tais quais como, por exemplo, essas que eu vou mencionar. Uma delas, do senhor Brecht,
Galileu Galilei. É um encanto enorme, particularmente para nós americanos, se lembrarmos que, naquele momento do episódio Galileu, condenado pela Inquisição, porque disse que era a Terra que girava em torno do Sol, em vez de o que se dizia antes, dogmas e coisas assim. Essa peça é belíssima, quanto possa ser o episódio breve que eu vou contar do texto dessa peça, que eu vi, inclusive, representado aqui muito bem, que fizeram um Galileu Galilei, que é o seguinte episódio: Galileu já está preso pela Inquisição, condenado à fogueira, ia ser queimado, não é brincadeira, porque disse que a Terra girava em torno do Sol. E a cena tem que se imaginar como se fosse agora aqui, o palco, o cenário. Era o pequeno quarto, cubículo, em que ele estava trancafiado, Galileu, com a seguinte prebenda, porque ele tinha muitos adeptos entre os cardeais mesmos, etc. Todo mundo sabia que a questão não era assim tão simples, de que a Terra é que girava em torno do Sol. Ele estava lá, confinado, e só podia receber 2 pessoas. A sua velha ama, que levava a comidinha que ele comia, porque ele era muito guloso, tomava o seu vinho e comia a sua comida muito bem feita em casa. Levavam para ele a marmita. E um tolo que deixavam frequentar, discípulo dele, que não valia nada. Não era. Era o mais querido dos discípulos, aonde ele mandava bilhetes e recados, que naquela época iam a pé, navegando, demorava por estradas e caminhos, para se corresponder com Kepler, que era a paixão do Galileu conversar com Kepler e nunca tinha conseguido. Veja, os senhores, a diferença dos tempos. E o episódio que eu quero descrever, imaginem a cena, é que esse jovenzinho entra mais uma vez, como entrava sempre, para falar com o Galileu, o tolo, que não era. E ouve-se um alarido lá fora. Olha que para teatro isso pode ser lindo como cena. Uma barulheira infernal. E o Galileu pergunta ao menino: e essa gritaria lá fora, que diabo é isso? E o menino diz a ele: mestre, mas você não sabe? É carnaval. E há uma dança nova que todos se requebram. Eu tenho a impressão que foi o samba que foi inventado. Está todo mundo dançando e gritando como se estivesse bêbados, porque a Terra gira em torno do Sol. O Galileu disse: mas isso já está lá fora, na boca do povo? E o menino disse: já, ninguém discute. Dança-se isso. Olha que maravilha a questão do discurso dessa forma. E o Galileu diz: então me dá aquele papel, que era o papel que ele tinha que assinar para renunciar, e com isso as suas teorias, e com isso ser livre da fogueira. Que eu assino já, porque se está na boca do povo, a coisa está feita. É uma maravilha. E o mundo inteiro haveria de ver, em alguns lugares, essa peça, por exemplo. Outra peça muito interessante é de um suíço, eu posso ter esquecido o nome. É uma maravilha que chama-se, literalmente, Os Físicos. É de Dürrenmatt. Essa peça é uma maravilha. Nós estamos falando da Bienal de Arquitetura, hein? Essa peça é uma maravilha porque esse Dürrenmatt imaginou o seguinte, para representar, para nós vermos. Os físicos, nomeados pelos seus nomes reais, estavam loucos, todos tornaram-se loucos, estavam confinados num hospício, nessa sala onde há nos hospícios, de modo usual, onde eles jogam xadrez, ouvem televisão e conversam. E a peça inteira é a conversa entre eles, que se tornaram loucos por causa da bomba atômica, que não era o que eles queriam com as teorias que tinham desenvolvido e propalado. Essa peça é uma maravilha, porque os diálogos que ele imagina desses, com o alvará de estarem loucos, veja, imagine vocês o que eles dizem sobre tudo isso. Ou seja, não é o avanço científico e técnico puro e simplesmente que garante o sucesso dos nossos eventos diante do desejo de nos mantermos vivos no planeta e projetarmos mesmo a vida futura. É a política com que decidimos o que fazer com aquilo. Pode ser uma maravilha, a energia atômica, no caso, ou a bomba.
Outra peça que eu citei, 3, é muito linda, e passa-se no norte da Inglaterra, entre os mineiros, e um deles, líder de movimentos operários, etc., muito ativo, porém desempregado, tinha perdido o emprego. Tinha 5 ou 6 filhos, como é comum. Morava num tugúrio daquelas casas que se fazia para os mineiros, Irlanda. E a heroína necessária do caso era a mulher. A mulher sustentava, como podia, os 5 filhos, e aquele camarada que para ela já era um parasita, metido a grande político, porém desempregado. A peça é belíssima, chama-se Juno e o Pavão. Vejam vocês a ideia de Bienal de Arquitetura, Common Grounds, e a ideia do que sabemos como território em que pisamos. Pode ser muito interessante, inclusive convocar esse ideal para o nosso encontro internacional, na medida em que a questão que se coloca agora, da habitabilidade do planeta e, portanto, da cidade, que é o nosso habitat, sempre lembrando, mais uma vez, que a natureza é muito ingrata por si, e ela mesma, como é por si, não é habitável para nós, já humanos. Temos que construir, como dizem os filósofos, tentar pesquisar, inquirir a natureza e obrigá-la a revelar os seus mistérios. Porque a mesma força que derruba as pedras é que garante a construção de uma catedral, geometria, etc., etc. Ou seja, nós somos a natureza de uma forma nunca vista antes, chamada humana. Portanto, eu fico pensando na questão, então, da nossa formação. Receber aqueles que estão chegando, lembrando, mais uma vez, também um raciocínio muito nítido de filósofos, que a nossa vida individual é absolutamente, do ponto de vista tempo e tempo histórico, uma vez que somos agentes da história, é muitíssimo breve. 100 anos. Sim, nós somos herdeiros do Niemeyer, podemos falar 100 anos. Não é nada se estamos falando em milhões, 10 milhões de anos, a origem do homem, enquanto experiência transformada em história, experiência histórica, ou enquanto história transformada em experiência, as pedras arrumadas, Stone Age, as primeiras cavernas. Porque nós dizemos assim, avaliação dos valores, o homem das cavernas, mas talvez o mais intrigante, o mais falante, o mais exuberante, o mais pródigo museu que nós possuímos. Eu estou falando museu, pensando em Louvre, Companhia Bela, mas, com certeza, os mais extraordinários estão em Lascaux, estão nas cavernas, aquelas pinturas que estão lá, o que seria do Picasso, sem os bisões de Altamira, de Lascaux e das cavernas. Portanto, não se mede aquilo que podíamos chamar de civilização necessariamente pelo que se vê, mas pelo que se sabe do que foi feito, com que dificuldade numa certa época. Enfrentar, descobrir, dominar o fogo. Coisas extraordinárias. Saber ler os discursos, principalmente nós, arquitetos, quando se diz que a arquitetura é arte, ciência e técnica a um tempo só. Os discursos das artes, o discurso que se faz com a dança, o discurso que se faz com a música, principalmente o discurso que se faz com a matemática, o discurso que se faz com a geografia, no sentido de descobri-la, de desvendar o que é isso. Conhecer o planeta. Isso é de uma dimensão, tudo isso, muito extraordinária para dizer que essa vida tão breve que temos não quer dizer que, se sabemos que vamos morrer, não nascemos para morrer, nascemos para continuar. Isso quer dizer que a escola é a razão da nossa existência. Escola como ideia. Se você não diz ao outro para que continuemos, você mesmo não é nada a não ser o seu discurso.
Entra nesse momento uma questão interessante para refletir. Já estou pensando no ensino de arquitetura mesmo e na escola, que é a ideia de ideia e coisa, a ideia de público e privado. Então, nós, arquitetos, mais uma vez, eu quero lembrar que não estou querendo dizer nada como quem sabe, estou perguntando o que acham os senhores. Considerar que é sempre um discurso de caráter experimental e que continuar é dizer àqueles que estão chegando, aqueles que somos nós, os vivos ao mesmo tempo, eis uma dimensão monumental da nossa condição. Os vivos ao mesmo tempo, em breve período, para dizer que de tal modo que possamos continuar. Portanto, a ideia essencial de projeto é dizer qualquer coisa com o que eu posso fazer agora e que, entretanto, já contenha indícios, intrigas anunciadas daquilo que terá que vir a ser, o que se imagina que venha a ser. Nós estamos condenados a pensar sempre assim. Eu digo tudo isso com o sentido de escola, pensando no seguinte: entre nós, os cursos de arquitetura foram fundados com grande dificuldade, como qualquer país de origem colonial. Nós já fomos simples colônia, nós já fomos algo que tolamente se dizia que se descobriu não sei o quê, como na realidade já se sabia, no tempo do Galileu, no tempo em que se passou aquela cena, suponhamos que tenha sido exatamente assim, enquanto comia os seus ensopados trazidos de casa, o Galileu disse, mas se estão cantando, se está na boca do povo. Nessa mesma época que o Colombo e as caravelas chegaram à América. Ou seja, nós já fomos descobertos, inaugurados, experimentados nesse território, num sentido moderno, num sentido em que tudo que se sabia teria que se pôr nesses novos espaços que não eram tão novos assim. Vejam as civilizações que estavam no Pacífico, etc., etc. Portanto, essa revisão crítica, através da experiência histórica, é o que nos une num congresso internacional para falarmos de cada um de nós, porque esses problemas do mau alojamento, das dificuldades de enfrentar as migrações, etc., hoje é mundial. Pode-se dizer que discutimos juntos, hoje, duas questões, então, fundamentais, na minha opinião. A construção da paz, porque cidade significa paz. Hoje não se bombardeia mais artefatos militares, bombardeia-se cidades. A última guerra mesmo deixou como grande estrago Londres destruída, a Europa inteira. Tudo que nós estamos imaginando construir, discutir a casa individual, seja o que for, pode-se fazer bombas para derrubar aquilo. Portanto, a grande questão da arquitetura passa a ser, na minha opinião, enquanto escola e formação, uma questão política, aqui entre nós, com toda essa dificuldade histórica, de instalar os primeiros cursos. Nós estamos na casa da França, missão francesa, as academias de belas artes, o império que fomos, a colônia que fomos, depois império independente, império unido a Portugal. Já fomos a nação mais, talvez, importante do mundo, um país lá e cá. E isso foi outro dia. 200, 300 anos não é nada. Portanto, a reflexão fica centrada, na minha opinião, nessa questão. Não há possibilidade de detalhe em arquitetura sem se considerar a amplidão do espaço, que é já o planeta todo. A geografia, portanto. Então, política e geografia, para mim, são as chaves da questão. A questão da arquitetura, a questão do planejamento, a questão do prestígio da arquitetura como forma de conhecimento é muito mais interessante do que possa se imaginar nesse contexto da política. O prestígio
da construção da cidade contemporânea como uma questão eminentemente política e de dimensão planetária. Eis a questão do ensino. Na América, duas palavras só para configurar, já que falamos em geografia, é qualquer coisa tão moderna quanto possa ser a concomitância de Galileu e Colombo, no momento do mesmo instante histórico, para se dizer que os limites dos países não dão muito sentido hoje em dia. As bandeiras, as nacionalidades defendidas como isso é meu, isso é seu, quando num continente como o nosso, particularmente esse continente, você imagina o sistema fluvial, a força dos rios brasileiros. Para os visitantes, eu quero lembrar, não que não saibam, mas lembrar o que queremos dizer. São Paulo possui um rio que seria a alma da sua cidade, todo destruído, porque de uma forma muito atrasada foi transformado, antes de mais nada, em esgoto, num imediatismo tolo de resolver questões, mais do que isso, pior do que isso. Foi sugado o rio Tietê, através do próprio rio Pinheiros, para jogar as águas no mar e produzir 800 mil quilowatts, que é uma balela, dizendo que é uma estupidez tudo isso. São Paulo foi montado na estrutura de um desastre, inclusive mal anunciado como sucesso. Essa companhia, por exemplo, Light, é tida como pioneira do desenvolvimento paulista, e o que nós podíamos dizer com essa nova consciência é que não há dinheiro que pague 1 quilowatt hidroelétrico se você joga a água fora depois. A graça é surpreender a natureza e obrigá-la a revelar os seus mistérios e dizer: eu estou bebendo o quilowatt que está ali. Tem que se aproveitar. Essas coisas assim fizeram de São Paulo um desastre. Portanto, antes de mais nada, nesse horizonte de formação de consciência, lembrar que, inclusive palavra muito usada na academia e tudo, pelos professores, fenômeno urbano. Só existe fenômeno na natureza. Tudo que é urbano é fruto de uma certa política. Essa sim, essa não. E se estamos diante de não ter, ou ter a consciência de que é impossível afirmar verdades indiscutíveis, a cultura popular já aboliu isso na passagem da Idade Média para o Renascimento. Entretanto, o que podemos, de fato, saber é o que não fazer. O erro pode ser previsto antes, perfeitamente. E a experimentação entre sucesso maior ou menor fica já nessa seleção de fazer aquilo que temos certeza que não será desastre. Portanto, uma das premissas da arquitetura seria evitar o desastre. Para lembrar um pouco mais, e dar um pouco mais de consciência, talvez, de consistência, talvez, ao que eu quero dizer, no âmbito da Universidade de São Paulo, que é um campo de conhecimento justo de convocar, porque é muito sábio na nossa pobre história, pobre enquanto curta, enquanto apressada, enquanto tropeçada muitas vezes por encontros e desencontros. Entretanto, essa escola exemplar de arquitetura tirada da Universidade de São Paulo fundou-se, basicamente fundou-se, é originária do curso de arquitetura da própria Escola Politécnica, mas quando se tornou independente, a Escola de Arquitetura no âmbito da universidade, ela foi fundada na associação da Escola Politécnica e da Faculdade de Filosofia. Ou seja, associou-se indissoluvelmente o raciocínio crítico na frente dos recursos da técnica. Portanto, essa é a essência da nossa formação. É a essência do futuro das escolas de arquitetura. Uma reflexão sobre a dimensão política das decisões antes de um projeto assodado, ou um projeto puramente oportunista de resolver pequenas questões que não são pequenas, apesar de sérias, porque só tem que ser vistas as questões nesse contexto mais amplo da condição humana no planeta. Hoje, tudo isso é muito emocionante para nós.
vivemos um momento em que há um engenho humano, que eu não sei como se chamaria, podia se chamar extraordinário engenho minha vida, não minha casa, minha vida. Essa pequena coisa que está, coisa no sentido de ideia e coisa, em Marte mandando notícias. E que os físicos, os cientistas que fizeram, que construíram esse engenho, têm a sabedoria para falar da graça do discurso, até com o sentido de ironia, de chamá-lo, dar um nome, principalmente, já é uma grande coisa. É um personagem que está lá, e que se chama Curiosity. Portanto, somos produtos da notícia daquilo que nós mesmos engendramos como a curiosidade de conhecer o planeta, na esperança de que possamos expandir a vida humana até para fora do planeta, quem sabe, com o sentido, justamente, de que não nascemos para morrer, nascemos para continuar. E essa arquitetura torna-se, no âmbito da universidade, uma forma peculiar de conhecimento. Não se trata de somatória. É impossível, se a arquitetura se louva de arte, ciência e técnica, saber tudo de cada um desses episódios. Só se pode saber de um modo chamado arquitetônico. É uma forma peculiar de conhecimento, e a escola de arquitetura passa, então, a ter uma grande importância no âmbito da universidade. Não é uma escola parasita que vive do que sabe as outras áreas da ciência, que desfruta das possibilidades das técnicas construtivas, etc. Sem dúvida, desfruta. Mas ela é que solicita a direção, os caminhos em que temos que interpretar aquilo que vai dizer o Curiosity. Eu mesmo pedi ao Ciro licença para dizer mais uma coisa que eu queria dizer. É que, nesse momento, eu mencionei muito de passagem a questão da paz. Fica, então, como grande horizonte no pensamento dos arquitetos, não como privilégio deles, mas é uma posição universal, a construção da paz. Porque vejo os senhores com o quê, e aqui há colegas nossos que conhecem isso muito por dentro, a gestão pública das questões urbanas. O grande argumento é que não há verba. São Paulo diz, muito político, diz, como quem com isso se livra, que não há verba para melhorar a coleta de lixo, as coisas mais banais. Não há verba para vacinar, não há verba, etc. Agora eu pergunto aos senhores, ou melhor, não sou eu que pergunto, eu peço que se lembrem, quanto custa, podíamos até, por ironia, dizer por minuto, por hora, quanto custou a última guerra? O que eram os tanques de guerra, aquele engenho metálico incrível, absurdo, ridículo, movido a gasolina no deserto, no tempo do Montgomery, no tempo do alemão, como se chamava o famoso, o von Rommel, que dirigia a operação alemã. Quanto custa aquilo por hora, por dia, no deserto, só por aquilo lá? E as frotas? O que custou a marinha, inclusive com desenhos belíssimos, distinguíveis? Você distinguia um navio japonês, eu distinguia, porque gosto muito de navio, um cruzador japonês se distinguia de um cruzador inglês, de um cruzador italiano. Imagina essa frota toda flutuando no mar, com as tripulações alimentadas, etc., etc., e as frotas aéreas, os bombardeios. Quanto custava aquilo tudo e aquela guerra deu-se. E agora não temos verba para o transporte público, para os projetos, digamos assim, por que não? De grande beleza, de grande realização de antigos e saudáveis desejos humanos. Portanto, eu tenho a impressão que, fundamentalmente, inclusive com muita particularidade para nós na América Latina, a questão que ampara a casa de cada um, que ampara o desenho da cidade, da vila, seja qual for, é, antes de mais nada, o planejamento amplo, continental. O que fazer com as águas, com os rios? Nós, aqui na América, temos um sonho
que nunca se esboçou praticamente, nem como projetos organizados de modo inteligente, a ligação Atlântico-Pacífico. O Brasil está condenado a uma costa atlântica e os outros países a uma costa pacífica. É uma estupidez não termos feito isso. A Europa, como atravessa os Alpes com túneis fantásticos, nunca fizemos nada disso. Não vamos fazer obras desse porte invadindo os outros países. Só podemos fazer por contrapartida e solidários com Chile, com Peru, com Venezuela, como passar com a Argentina do Atlântico para o Pacífico, muitas vezes, o que engendraria essas ferrovias. Naturalmente, são ferrovias para ligar os portos, o escoamento do produto e da indústria, por esse modo, pelo Pacífico. O que isso representaria de novas cidades que, serenamente, alegremente, porque seria interessantíssima a abertura dessas novas cidades, em relação o que seriam essas novas cidades, em relação à grande questão de cidades de 20 milhões de habitantes, como São Paulo. Isso só reflete a miséria do Brasil, em que, havendo trabalho, todos vêm para cá. É um êxodo como outro qualquer, como se deu entre a Europa e o próprio Brasil. No caso, por exemplo, São Paulo é uma cidade exemplar, porque é uma cidade italiana, é uma cidade japonesa. A maior população japonesa fora do Japão está em São Paulo. Ora, nada disso são fenômenos, é resultado de ações políticas. Portanto, mais uma vez, eu quero insistir nisso, para que compreendamos, inclusive associando esse exemplo, que é bastante convocativo, da ligação Atlântico e Pacífico, a questão dos rios também. Há no Brasil, feito, inclusive, esboçado com 2 ou 3 variantes, ligação da área central, que se dá na área central do continente e do Brasil, portanto, entre a bacia amazônica e a bacia do Prata, entre a famosa dupla Tocantins-Araguaia, que constitui, inclusive, a maior ilha fluvial do planeta, Tocantins e Araguaia, que correm do centro para o norte e deságua no Amazonas, uma ligação possível com a bacia Paraná-Uruguai, que corre praticamente do Tietê, que deságua no Paraná, depois do Rio Uruguai, e sai na Argentina, na Bacia do Prata. Ou seja, ligar a bacia amazônica com a Bacia do Prata. Estamos falando de coisas que podem ser tidas também, não como ideias extraordinárias, mas como apropriação de uma experiência concreta já da nossa civilização. O que seria da Europa sem o sistema de navegação do Danúbio, do Ruhr? O que seria da União Soviética, da Rússia, sem o sistema Volga-Don? O que seria dos Estados Unidos sem o sistema Mississippi, etc, etc, etc. Portanto, o nosso atraso não é um atraso, inclusive, em relação a um futuro mais ou menos fantasioso. É diante da própria experiência humana que estamos muito atrasados. E também cobramos dos outros, dessa Europa, tida como, então, sede do saber, podemos cobrar hoje a União Europeia. Não está se dando muito bem. É impossível que o Brasil disse, que há pouco tempo atrás se dizia, hoje nem tanto, que o Brasil vai muito bem. Eu disse, como que você pode ir bem se a Europa não vai bem? Se a Europa não consegue construir a paz, não consegue construir aquilo que ela mesma se propôs muito bem, e devia fazer, deve fazer, a União Europeia. O que pode se esperar para o planeta de uma situação desse tipo? Felizmente, as organizações que não são novas, mas que se realizaram de uma forma mais consistente só recentemente, tais como ONU, Unesco, ou seja, fóruns permanentes de discussão dessas questões estão aí. É nesse sentido que a arquitetura tem que falar antes de mais nada, sem dúvida. Depois descer, projetar essa ou aquela obra, isso ou aquilo, mas à luz desse horizonte de uma realização possível de muito mais amplos espaços para o gozo da vida,
com a realização do habitat, que é a cidade contemporânea. Mais uma vez, desculpa a minha insistência, mas a questão é fundamentalmente política, e os arquitetos e arquitetura têm um papel importantíssimo nessa direção, na formação daquilo que é a constituição da própria República. Os fóruns onde se decide os destinos de um país, de uma cidade, as assembleias, etc., etc. Portanto, viva a liberdade, viva o discurso, mas viva a energia para, de fato, lutar por tudo isso que não se realiza por si, que jamais serão fenômenos, mas serão frutos de ação política. Muito bom. Bem, eu gostaria de, dentro do possível, rapidamente, uma ou duas questões, se alguém gostaria de levantar, diante de tantas ideias e tantas colocações. Olha, a pergunta é curiosa para a escola, para tudo isso, porque você falou uma palavra, inspiração, e eu nunca tive inspiração nenhuma. Às vezes tenho até dificuldade de respiração. Portanto, acho muito difícil fazer uma obra por inspiração. Não existe essa. Existe um vocabulário muito deformado. Eu vou lembrar uma coisa que me dá prazer, porque a Universidade de São Paulo, este ano, inaugurou, há poucos dias, o que ela vai chamar Ano Tafuri. É um ano inteiro sobre leitura do filósofo Manfredo Tafuri, homem da Politécnica de Milão, de Veneza, que tem uma obra reflexiva interessantíssima, um discurso sobre, muito particularmente centrado na construção de Veneza, sobre o ideário, o que leva o homem a fazer uma cidade, enfim, tudo isso. Política. Para dizer que não se faz nada por inspiração, mas a não ser por uma relação eminentemente dialética entre forças que regem os interesses da nossa existência política. Portanto, numa simples capela, eu não sou religioso, se tivesse inspiração, seria contraditório demais. Portanto, sem inspiração, o que me pareceu interessante é que a religiosidade, num certo sentido, existe. Num certo sentido, não. No sentido estrito da expressão, existe na consciência popular. E o Vale do Paraíba inteiro vai batizar os filhos na capela do palácio. Faz-se casamentos em série, organiza-se 20 casamentos no mesmo dia, o governo oferece um buffet depois, etc., etc. Eu pensei em tudo isso, como fazer uma capela, uma vez que o palácio possui uma copa em subsolo, naquele contraforte que existe ali, que tolice seria uma capela perdida naqueles espaços, porque o meu contrato, o governo me convocou, inclusive, para escolher aonde fazer a capela, naquela chácara imensa, e eu pensei, isso não é inspiração, é uma reflexão na graça do que se chama anexo em arquitetura. O anexo tem um valor muito curioso do ponto de vista teatral, formal, do gozo dos espaços construídos, porque se você faz um edifício, tudo que você olha da janela é o outro. Quando há um anexo, você vê um contraponto de você mesmo. Um olha para o outro. Essa ideia do anexo, Niemeyer explorou isso de uma maneira exemplar. Nem tanto na capelinha do palácio, etc., mas principalmente na sede da Mondadori, onde ele pôs o auditório e a cantina do auditório, que é indispensável como anexo de qualquer auditório, de um modo que você, sem saber, porque chegou ali por um túnel, vê agora de novo aquele edifício do qual você saiu, acolá, refletido nas águas. É uma ideia belíssima do anexo em arquitetura. Essa dualidade que faz o diálogo de um com o outro. Não é isso nem aquilo, é a dupla. Eu usei isso no Pavilhão do Brasil, em Osaka,
que a parte toda aborrecida do projeto, Banco do Brasil, Cassex, não sei o quê, as organizações que o Itamaraty queria para fazer negócios durante a feira, ficaram num anexo do qual você vê o próprio pavilhão, numa altura, etc., etc. Portanto, nada disso são inspirações, é uma cavocação desgraçada para dizer como que eu vou enfrentar uma questão como essa, fazer uma capelinha no Palácio do Governo. Portanto, fica encostado no palácio, há um túnel que liga com aquela copa subterrânea, que o padre entra pelo túnel e surge na capela, como quem diz, miraculo. Enfim, a pintura no teto, cuja forma, pela história, não se presta muito, mas o coro, que é uma viga, é um espaço confinado, como se fosse essa mesa, porque o coro é uma tábua para 2 filas de cantores, presa naquele pilar. E o pilar único, você sabe que eu tirei de Milão, porque eu entrei na Catedral de Milão uma vez e me surpreendi com a maravilha daquilo tudo, mas à medida que você vai entrando e vai se aproximando de um pilar, de um daqueles pilares, que tem 4 metros de diâmetro, você não vê mais nada, vê só o pilar. Eu falei, vou fazer uma igreja com um pilar só. Mas isso não são inspirações, isso é convocação de uma memória, porque mesmo sem ser religioso, eu conhecia a frase, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E a igreja era para São Pedro, não fui eu que disse, já era. Eu fiz assim, com um pilar. Não são inspirações. Se você se deitar, tomar um pileque, nunca te virá inspiração nenhuma de nada disso. Você convoca o que está na sua memória, que é muito interessante considerar, no sentido positivo até. Como pode ser traiçoeira a nossa memória, é o inconsciente. O senhor Freud sabe disso muito bem. O inconsciente é a parte mais rica da sua consciência, porque está guardado de uma maneira que você não sabia, por emoções que você guardou, porque é humano e sabe que devia guardar, desde a infância, algumas, todas emoções, e que na urgência e na angústia de ter que fazer alguma coisa, aquilo surge porque você mesmo lembrava sem saber que sabia. Portanto, a convocação do saber que já sabe é também uma tarefa mental, intelectual, muito interessante de considerar. E não pensar que é inspiração. Muito bem.